Olá, pessoal. Boa noite, né? Com muita alegria que a gente recebe aqui, né, um filósofo, né, que eu considero o melhor de todos, o mais fofo, né? Vocês vão ver, né, que é o nosso querido Paolo Colosso, né? Ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, do programa de pós-graduação em filosofia, né, e no programa de arquitetura e urbanismo, né, da UFS. E é coordenador, né, nesse período de 2020, 2022, e agora subcoordenador. É isso mesmo, Paulo? Isso, é isso. Estudou na França, né, École Nationale Supérieure, não sei, Superior de Arquitetura de Grenoble. E tem graduação em filosofia pelo Unicamp, mestrado em filosofia pela Universidade de São Paulo, e também desenvolveu sua tese de doutorado, né, na USP. Em 2018, realizou o estágio supervisionado com Michael Lowy, também na Michel França. Louvi. Michel Lowy, tá vendo? Não sei falar francês. E, enfim, então ele tem uma abordagem bem interessante e faz artigos, né? Desenvolve artigos para outras palavras, GGN, né? Junto à rede BR Cidades, enfim, né? Ganhou Em, prêmio. ho- Ah, em pode homenagem ao professor que teve com ele, Michel Louvi, está aqui, ó. Ele deve conhecer. Michel Louvi, Então, ganhou o prêmio na Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Urbanidade, né, em 2019, enfim. Então, tem uma história bem interessante e também é coordenador nacional do BR Cidades, né? Então, é a nossa aproximação muito grande nessa luta pelo direito à cidade, né, Paola? Então, eu vou chamar, inclusive, o Percy aqui para, se quiser fazer uma fala antes do Paulo começar, né, que é o módulo Conexões Territoriais, Lutas Urbanas e Rede de Solidariedade, que é esse módulo, né? Professor Percy Coelho, que é o nosso professor da UNB do Serviço Social, e a professora Maria Luísa também, da Faculdade de Educação, que estão ajudando a coordenar esse módulo, né? Então, vamos lá. Percy, você fala um pouquinho para chamar o Paulo? Não, é só agradecer essa oportunidade de diálogo com o Paulo, que esse curso maravilhoso que você lidera, Lisa, realmente está há muitos anos que eu não vejo uma oportunidade como essa, tão gigantesca mesmo, de articulação multidisciplinar, né? E, mais uma vez, eu quero louvar e gravar, já que está sendo gravado, registrar eu que, com a Maria Luísa Pinho Pereira, nossa professora querida aqui da Faculdade de Educação, divide comigo a responsabilidade desse módulo 2, viu, Paulo, que tem muito interesse em conversar com você, porque, pelo seu currículo aí apresentado pela professora Lisa, tem tudo a ver com esse módulo que discute território não numa perspectiva passiva, histórica, mas o território historicamente determinado pelas lutas sociais, né? Eu tenho um viés mais de luta de classes, mas a Maria Luísa trabalha com a perspectiva freiriana, e a gente está se dando muito bem com todos que vêm aqui, com você com certeza. Sou um admirador da École de Haute Étude, era o meu sonho fazer o meu doutorado, mas não deu certo, né? Parte do meu doutorado na École, pelas mãos do Logichini, mas infelizmente não deu certo. Mas eu mantive longa inspiração com a escola marxista francesa, e acho que você vai trazer instigantes debates aqui, e eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo. Maria Luísa, se você quiser dar um oi também, fica à vontade. Mais no sentido do, do Paulo Freire, né, que também tem a responsabilidade e desenvolvimento da metodologia da pesquisação, que nós estamos nos desafiando já numa perspectiva e contribuindo aí, né, com alguns desafios nesse ambiente virtual, porque por 2 anos nós desenvolvemos a nossa pesquisa no chão dessas ARIs, né,
mas pela via virtual. Isso para nós foi um desafio imenso, com muito bons resultados, né? Por mais que a gente tivesse dificuldades de comunicação, mas elas aconteceram, inclusive mantendo o eixo do empoderamento popular, né? Como propósito do nosso projeto, né? Que é do direito à cidade. Vamos lá. Bom, Então, vamos obrigado. lá, Paolo. Bom, Muito primeiro, bem-vindo. obrigado por essa recepção calorosa. Realmente fico contente e sempre muito, de fato, muito prazer de dialogar com a Lisa, que é uma pessoa que eu, de fato, admiro, e percebo como ela constrói esses ambientes generosos, né, esses ambientes efervescentes, e é sempre legal estar próximo disso. A minha fala, eu diria hoje, ela vai ser uma fala extensionista, e uma fala na linha da pesquisação. Queria agradecer também a Lisa pela apresentação aí do currículo e tal, extenso. E no final das contas é que a gente descobre que isso tudo é só para nossa mãe ter orgulho de nós, né? E que na realidade a verdade sobre mim é que eu gosto de sorvete, de pracinhas de bairro, e eu tenho uma sobrancelha que acha que é bigode, ela cresce como se fosse um bigode. Vou compartilhar minha tela aqui, então, Lisa. Espera só Tá um pouquinho. ótimo. Vê se ele está como host, Eu tá, acho, né? só que ela vai compartilhar a tela toda, eu acho, e eu não sei se eu vou conseguir ver vocês depois. Não, tudo bem. Está aparecendo a tela aí para vocês? A gente está vendo a sua sobrancelha. Isso, essa é a cena inicial mesmo. Essa é a Você, cena inicial. você vai pôr tela cheia? Porque ainda não está. Vou pôr tela cheia. Vou tela cheia agora Ah, sim. tá. Agora sim. Se, Que bom, ainda vejo se, você. se não passar, eu te aviso, porque às vezes o Zoom dá esse Tá, probleminha, né? tá. Então é sobre isso. Ah, Entrando, então, eu fico, né, convidado aqui para falar um pouco sobre o direito à cidade. E se a gente voltar, então, ao Henri Lefebvre, né, essa fonte inicial do direito à cidade, né, que formulou a ideia de direito à cidade, está muito claro que o direito à cidade está ligado a um projeto de sociedade, a um projeto de transformação desde as raízes da sociedade. Isso passa por uma aposta e um diagnóstico de momento, de época, que vê a possibilidade da cidade, né, como um lugar, eu diria, para usar uma expressão atual, de uma democracia de alta densidade, uma cultura política densa de participação. Ele vai chamar, então, isso inclui uma autogestão generalizada, isso inclui a reapropriação do espaço urbano, né, por aqueles que foram expropriados desse bem coletivo, né, e ainda inclui dar sentido à modernização, dar sentido à industrialização, né, na direção de uma abundância coletiva. Então, o direito à cidade ele implica um projeto de transformação radical da sociedade, mas, no fim das contas, aqui nós, meros mortais, vamos recair numa grande angústia. Ok, por onde começar e o que fazer? Essa é a questão que se coloca depois de um grande diagnóstico totalizante, tendo em vista também colocado ali que a perspectiva do direito à cidade é uma perspectiva declaradamente utópica, mas não como uma utopia distante, mas uma utopia que acontece desde aqui e agora, como uma utopia experimental, como experimentações utópicas. Então, o que eu gostaria de propor e venho desenvolvendo aqui é que depois de um grande diagnóstico, nós inevitavelmente nos colocamos a questão sobre o que fazer, por onde começar, e a minha resposta seria: é preciso pensar e agir entre escalas. Pensar e agir entre escalas.
E é assim que eu vou desenvolver aqui, a partir de alguns pequenos projetos que eu tenho feito nos últimos tempos, e aí, a partir disso, eu vou também fazendo algumas digressões. A partir, então, pensar e agir desde agora, pensar e agir entre escalas, significa pensar e agir desde já onde estamos, desde onde os pés pisam. E trago aqui então, um projeto de extensão e pesquisa que a gente tem feito aqui em Florianópolis. Uma inovação aqui em Florianópolis são as ocupações nas áreas centrais. Esse é um edifício na área central de Florianópolis, ele tem aí 3 pavimentos, cerca de 400 e poucos metros quadrados, né? Essa ocupação foi puxada pelo MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, né? Então, essa é uma primeira instância do pensar e agir desde agora, desde já, desde onde estamos. E é importante notar como essa ocupação ela funciona muito desse modo, diga-se de passagem, a ocupação toda puxada por lideranças femininas, mulheres, de novo, né? Como muito recorrente a gente vê as mulheres puxando o movimento de moradia. Mas é fundamental entender como, então, é preciso abrir desde já os espaços que queremos estender para toda a sociedade, né? É assim que se abrem, então, as experimentações. E então, esses espaços, eles funcionam como um lugar de restabelecimento de vínculos, restabelecimento de interações que contrastam com as relações sociais que estão colocadas na cidade. Se as nossas cidades são majoritariamente marcadas por relações abstratas, impessoais, de espoliação, de segregação, esses espaços são os espaços da reconstrução de um tecido social, uma reconstrução de vizinhança, uma reconstrução comunitária. E, por isso, uma relação de pertencimento, um espaço de pertencimento, né? Onde não importa de onde essas pessoas vieram antes disso, não importa a cor da pele e não importa o poder de consumo. Abre-se, então, esse espaço de uma sociabilidade onde se coloca no horizonte, de novo, uma sociedade onde todas e todos são livres. Essa é uma primeira escala fundamental. Em termos concretos, aí, vamos lá, a gente tem feito aqui, né? Essa ocupação, então, aconteceu já tem um pouco mais de um ano. A gente começou fazendo um levantamento, então, do estado da ocupação, das instalações elétricas, hidráulicas, né? E partiu das demandas mais urgentes dos moradores, né? Que era um projeto de banheiros, né? Que elas estavam lá em 3 pavimentos, o edifício estava ocioso há mais de 15 anos, e o edifício só tinha um banheiro no térreo. Então, a demanda inicial deles foi esses banheiros a mais ali, né? Então, a gente está numa fase de levantamento de uma planilha de materiais orçamentária, né? E aí isso foi apresentado numa assembleia para os moradores e moradoras, né? Então, a gente está nessa fase da negociação sobre como vai ser esse projeto. Evidentemente, as moradoras e moradores vão participar também dessa fase, né, de captação depois de recursos, né? E, em seguida, estão produzindo também alguns laudos técnicos, né, de habitabilidade, né, defendendo a possibilidade, então, de que essas pessoas podem morar ali. E aí um projeto mais completo de moradia para esse espaço. A gente decidiu também que esses projetos extensionistas e de pesquisa eles vão acontecer
esses movimentos que são organizados, né? Porque eles conseguem ter digamos, uma persistência no tempo e conseguem também ter lutas que são de pressão da sociedade, né? Por exemplo, um plano diretor que seja mais popular e mais coerente, né, com as demandas populares. Então, é um modo também da gente sentir... Está um pouco frio aqui em Florianópolis. É um modo também da gente sentir, né, que estabelece-se uma rede, né, de cooperação em outras lutas. E aí passo, então, a uma outra escala, né, entendendo que o direito à cidade é um projeto de sociedade, né, que a gente pense, então, como um projeto também de país. E aí eu trago aqui o BR Cidades, imagino que vocês já tenham ouvido falar, a Lisa né, coordenou aí o núcleo DF por bastante tempo, ela ainda nos ajuda muito, nos inspira muito, inclusive, né, a residência é uma pauta também para nós, as formações populares são uma pauta, né, para o BR Cidades, formações mais populares na arquitetura, no direito, na saúde pública, né? O BR Cidades é uma rede que existe desde 2017. Ela triangula, então, essas entidades, universidades e organizações de movimentos populares, né? Em 2018, nós formulamos uma agenda urbana, uma agenda urbana para o Brasil, depois de um longo processo de escuta. Isso foi apresentado num fórum nacional em 2018, tivemos outros fórum nacional em 2019, e o ano passado construímos de novo um processo amplo e bonito que ficou conhecido como a Conferência Popular pelo Direito à Cidade. A gente conseguiu, em São Paulo, construir, ao mesmo tempo, um ato de rua com 5.000 pessoas e uma cerimônia bonita no salão da Faculdade de Direito da USP. Então, a gente conseguiu aproximar duas esferas muito distantes, eu diria, né? Isso aconteceu em outubro do ano passado, em São Paulo, aqui, né, essas imagens, então, lá do centro, e depois uma atividade mais institucional. Daí se retirou uma plataforma de lutas também. A Conferência Popular contou com uma construção de eventos preparatórios, né, em que os temas foram debatidos, né, nas diferentes regiões do país, e a gente conseguiu ter 400 eventos preparatórios. E, de novo, mais de 500 assinaturas de entidades, laboratórios, ONGs, né, na conferência, nos 3 dias que aconteceram a conferência em São Paulo. Então, é preciso também ter noção de que os nossos desafios exigem, né, triangulações amplas. É preciso criar áreas de confluência, né? Áreas de confluência, zonas de confluência entre universidades, entidades e movimentos populares. Isso aqui, para vocês e para a Lisa, é quase uma questão cotidiana, né? Porque a Lisa é esse trator, né, que consegue fazer isso sozinha. Não por acaso ela nos inspira muito. Mas é fato que não é exatamente em toda a universidade que isso ocorre, né? Não é em todo lugar que essa triangulação ocorre com tanta facilidade, né? Com tanta recorrência, com tanta organicidade. Eu tive no fórum, o fórum do BR Cidades DF em 2018, se não me engano, fiquei impressionado já com a organicidade que a Lisa tinha com os movimentos desde aquela época. Mas, enfim, essa é uma pauta para nós, né?
E isso, evidentemente, isso reverbera daí claramente, tanto nos diagnósticos mais teóricos, quanto reverbera, né, na ação nos territórios, né? É uma ação recíproca, uma influência recíproca, né, que alimenta as pesquisas, de modo que elas se tornem mais situadas, né? Que elas se tornem mais próximas dos sujeitos reais, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue que as ações, as experimentações sejam sistematizadas, sejam compartilhadas, né? Sejam socializadas numa rede nacional, né? Então, isso é fundamental para nós. Trago também uma outra ação importante aí, mais institucional, feita pelo BR Cidades, que foi a participação, então, no gabinete de transição, né, do governo Lula. E o BR Cidades produziu aí um documento de cerca de 100 páginas, que foi levado para o documento final, né, com propostas para a Secretaria de Saneamento, para a Secretaria de Habitação, para a Secretaria de Mobilidade, e também com a proposta da Secretaria de Territórios Periféricos, né, que foi para frente e aí vingou aí, né, essa ideia de uma Secretaria de Territórios Periféricos. Não vou entrar aqui no mérito, né, de todas essas propostas. Fizemos uma reformulação muito significativa da política habitacional, né, que conte com muito mais com a participação dos movimentos populares, das organizações populares, pelo que ficou conhecido do Minha Casa Minha Vida entidades, né, que conseguiu produzir moradias maiores, com mais qualidade arquitetônica, com melhor localização. Faltamos também a importância da triangulação, da ativação de outros circuitos econômicos que passem pela assistência técnica, pela ATES, né? É fundamental também para pensar uma política habitacional que inclua o direito à cidade, porque é necessário reconhecer que nos ciclos anteriores a produção de moradia não chegou no direito à cidade. É preciso dizer também que no ciclo anterior nós tivemos uma produção de mais de 5 milhões de moradias e, no entanto, o déficit habitacional não diminuiu significativamente, porque se gerou um boom imobiliário inédito, com um aumento no custo de vida nas grandes cidades, que inevitavelmente levou a classe trabalhadora para a periferia da periferia. Não por acaso o déficit habitacional passou da moradia precária, da coabitação, para o ônus excessivo com o aluguel, né? E esses são dados fartos, né? Tem pesquisas sobre isso, o texto que o Tiago Trindade, que é o texto do meu doutorado, né? Que ele indicou, eu analiso isso mais detidamente, né? Mas, enfim, isso para dizer que, então, o BR Cidades também entende a importância dessa pressão institucional e reconhece que nós, nesse momento, obviamente, superamos, né, tivemos uma virada de conjuntura muito importante, efetiva, né, rumo a uma reconstrução do país, né, a superação da barbárie, né, a superação do risco de regressão democrática sem fim que vivíamos, né, isso é fato. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a figura que chefia o novo Ministério da Cidade não é exatamente uma figura coerente com as lutas urbanas, né? Não é exatamente uma figura que tem uma densidade, um histórico a respeito da reforma urbana ou do direito à cidade, né? Então, não precisamos nos alongar aqui sobre a dificuldade da conciliação, né? Sobre a necessidade, né, de composição, né? Mas é fato que, para quem constrói as lutas pelo direito à cidade, a gente sintetizou
esse momento de virada, né, de 2023, dessa conjuntura, como um momento, digamos, de alívio e frustração, né, para ser bem sintético, do que significou esse momento. Portanto, isso fica para nós a necessidade, e isso explica o que está, então, esse outro momento síntese de 2023, que vai ser esse seminário, né, de habitação, que é um seminário que também vai contar com um processo participativo, né, de construção social, com eventos preparatórios, vai acontecer de novo em outubro. Por sinal, vamos precisar de muita ajuda de vocês aí. Ele vai acontecer em Brasília, já falei ali um pouco com a Lisa, vamos precisar de uma ajuda de vocês, porque entendemos que vai ser necessário fortalecer as redes na sociedade de pressão social nas instituições. A democracia não avança sem a pressão da sociedade, né? Com isso, a gente já conta com a presença, a participação e a colaboração do CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o IAB nacional e muitos IABs locais. A gente conta com a FNA, a gente já conta com o IBDU, a gente já conta com Ampur, Amparc, já conta também com diversos movimentos, ainda que esse seminário vá ter um caráter mais técnico, um pouco mais institucional, a gente conta também com a presença e a força da UMM, do MTST, do MTD, né? Mas é fato para nós que, nesse momento, vai ser preciso ter forças para pressionar as instituições, porque o direito à cidade não vai avançar espontaneamente, né? E isso vale tanto, essa pressão vale tanto para o governo federal, mas inclui também apostar que essa democracia mais avançada, ela também pode e deve acontecer a partir do poder local. Porque no poder local em que há uma proximidade entre habitantes, entre usuários, né, entre cidadãs e cidadãos e seus governantes. Essa proximidade facilita a participação social. Um outro ponto é na cidade que se inscrevem, que se encarnam as instituições. Então, a pressão efetiva e real acontece na ocupação de um edifício público, né? É no bloqueio, né, desse cotidiano urbano. Por isso, a cidade é o lugar da possibilidade de uma participação efetiva e cotidiana, né? Eu desembestei a falar aqui, mas vocês podem comentar se quiserem, tá, pessoal? Então, esse é o momento síntese da construção social do BR Cidades nesse momento, nesse ano de 2023. Ele aglutinou, então, 3 objetivos, né? Reuniu 3 objetivos. O primeiro vai ser uma memória do seminário, né, que aconteceu em 63 no Hotel Quitandinha, né, um dos marcos iniciais da luta pela reforma urbana, né? Então, o primeiro objetivo é rememorar esse marco importante. O segundo objetivo, como eu falei, é fortalecer essas redes de pressão institucional, né, que defendam essa plataforma de lutas que a gente construiu, que defendam essa agenda urbana que a gente construiu até aqui com o BR Cidades e tantas outras entidades, e também, né, as formações mais populares, como eu falei, né? Porque é fato que em muitas e muitas universidades a formação em arquitetura e urbanismo ainda é muito distante da realidade, é muito, para usar a expressão
famosa do Robert Wise, né, das ideias fora do lugar. E aí, para usar a expressão da Hermínia, já se remetendo, né, à expressão do Schwartz, é preciso colocar a atenção para o lugar fora das ideias. É preciso superar essa contradição entre ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. E as formações mais populares, extensionistas, que consigam fazer uma aproximação, uma integração, um trânsito consciente, constante entre pesquisa, ensino e extensão, isso é fundamental para nós, né? E por isso que eu digo que é tão legal e tão prazeroso estar aqui com a Lisa, porque eu falo que a residência dela é modelo de exportação. A gente já está aqui na UFSC bebendo aí da fonte da Lisa para implantar a nossa residência aqui também. A gente está num momento muito positivo de professoras e professores imbuídos desse desejo, e acho que até o final desse ano a gente vai conseguir concretizar também a nossa residência bem nessa chave, né, bem nessa linha, né, de aproximar pesquisa, ensino e extensão como indissociáveis, que, né, cada um fornece as suas tem as suas contribuições, né, e abre as suas possibilidades. Então, o seminário vai acontecer também em outubro, 20, 21, 22 e 23 e 24 de outubro. Aí, vai contar também se tudo correr bem, com um espaço mais universitário, acadêmico, e também um evento num espaço no Congresso Nacional. Por fim, trago ainda nesse pensar e agir, né, entre escalas, uma aposta nossa, que eu diria, uma aposta de educação popular voltada para as novas gerações, né? Uma aposta do que a gente pode também chamar de divulgação científica. Acho que vocês devem ter visto lá, esse canalzinho ainda está bem no início, a proposta de um canalzinho no YouTube, se chama Comuns Urbanos. Por sinal, quem não viu, veja lá, se inscreva no canal, porque estou para te falar que cada vídeo desse custa 30% de um salário. Então, eu preciso me convencer de que vale a pena, que vale a pena colocar esforço também no canalzinho lá, viu? Mas, Vale enfim, sim, então é uma vale sim, proposta. muito bom, muito bom. A Lisa que fortalece as iniciativas. Então, é uma aposta também nessa divulgação científica, né, numa difusão desses saberes sobre as questões urbanas, sobre a produção do espaço, né, sobre o direito à cidade, sobre cultura urbana, sobre cotidiano urbano. E eu tenho aí desenvolvido essa tentativa de refletir sobre a formação do Brasil urbano, né, no caso, a partir das trajetórias. Então, eu conto, por exemplo, a partir da história, da trajetória da Hermínia Maricato, né, então, eu conto um pouco da história dela, mas a partir da trajetória dela eu entendo, né, os momentos da produção dela e os momentos da formação do Brasil urbano, né? Então, desde a metrópole na periferia do capitalismo, aquele Brasil urbano industrial, da urbanização de baixos salários, em que a autoconstrução, né, e as periferias são mais regras do que exceção, né? Passando pela cidade do pensamento único, né, que já marca um Brasil em desindustrialização, das cidades ditas globais, do empresarialismo urbano, né, das estratégias, né, mais ligadas
ao capital do setor terciário, transnacional, financiarizado, né, até esse nosso momento, que é o momento do BR Cidades, do Pensar e Agir. Então, foi um exercício também de traduzir para uma linguagem audiovisual um artigo que a gente tinha produzido, né? Então, é um pouco esse esforço de transitar entre linguagens, né? Passar da linguagem textual, argumentativa, para uma linguagem audiovisual que visa sensibilizar, né, para a gente, falando um pouco aí, então, né, a língua também do Paulo Freire, que visa sensibilização, visa chegar, visa dialogar mais diretamente, né, com um público, em especial um público jovem, né? Porque eu entendo também que não, as questões urbanas, o direito à cidade, esses saberes que a gente mobiliza não precisam ser herméticos, não precisam ser carrancudos, né? E a perspectiva crítica não precisa ser uma perspectiva melancólica, nem uma perspectiva amarga, né? Ela precisa contar com as forças expansivas. Eu voltei ali agora o Oswald de Andrade, né, na Antropofagia, e gosto muito da passagem "A alegria é a prova dos nove", né? Então, para mim, a perspectiva crítica, a perspectiva crítica, pensar brasileiramente, para usar a expressão, é preciso contar com uma alegria como a prova dos nove, né? Isso significa que saber contar, né, com as potências corporais, é preciso saber contar com a força do riso, né? É sobre isso também. Então, seguindo um pouco com esse projeto do Comuns Urbanos, que também é um projeto de extensão, né, e que consegue chegar para além dos territórios, né? Tenho outros vídeos contando sobre a trajetória intelectual do Henri Lefebvre, né, que é essa figura que formulou então a ideia do direito à cidade, né? Dois episódios sobre a trajetória dele e outros episódios só sobre os conteúdos, então os conteúdos utópicos do direito à cidade, né, que foi como eu abri aqui então, né? O primeiro é dar sentido à industrialização, né, na direção do desenvolvimento urbano. Um segundo, a autogestão estendida desde os territórios. E o terceiro, a reapropriação coletiva do espaço urbano, que é o momento mais radical e mais libertário do pensamento do Lefebvre, né? Essa aposta num modo de gozar a vida, que se dá na intensificação dos encontros, né? Na intensificação das trocas não mercantis. Então, eu também uso dessa estratégia de contar a partir da história, da trajetória dele, né? Refletir sobre a produção intelectual e sobre os momentos históricos, né, que ele atravessou. Então, Lefebvre, vale lembrar, uma figura aí que nasceu em 1901, morreu em 1991, atravessou o século XX todo, né? Conto também nesse outro, ainda nesse e vou envolvendo outras figuras, né? Por sinal, aceito sugestões de vídeos. Envolvi nesse vídeo um outro colega da Federal Fluminense, Vinícius Neto, que é um especialista no pensamento da Jane Jacobs. Envolvi também alguns orientandos, ex-orientandos, né, para contar a história dessa figura que também é uma diva pop aí dos estudos urbanos, né, que é a Jane Jacobs, né, e que tem na sua história também esse impulso, né, do pensar e agir, né? Ela que foi uma ativista, né, dos espaços públicos, uma ativista da vida nas calçadas, né, uma ativista também, e trago, por sinal, né, passagens aí de uma Jane Jacobs que seja também de luta radical, não essa versão gourmetizada da Jane Jacobs que a gente vê por aí hoje, né, só
do uso misto, etc., etc. Mas uma Jane Jacobs que aposta também, inclusive, né, lembro aqui de uma passagem dela que eu gosto muito, que os êxitos de um bairro são os êxitos da autogestão, né? Então, a meu ver, e aí me aproximo do fim, algo que é uma lição, né, que a Jane Jacobs pode nos ajudar a ter, como esses processos de reconstrução de vínculos, de relação de vizinhança, ao mesmo tempo eles geram conhecimentos, eles abrem para trocas intensificadas de conhecimento, e nesse mesmo processo se tem, então, a construção de pertencimento, a construção de vínculos, a construção das relações de vizinhança, né? Isso tudo acontece no mesmo processo. E vejo que os espaços em que a Lisa está, isso funciona muito, né? Então, pessoal, é isso. Se quiserem acompanhar, eu também transito, estou ali nesse Instagram, Paulo Colosso, onde eu coloco um pouco desses vídeos do Comuns Urbanos, coloco coisas do BR Cidades e também conseguimos chegar em conexões para além do território e do local da cidade, certo? Então, é isso. Obrigado. Eita! Eu coloquei aqui, tá vendo? Porque eu sou fã, né? Falei para os meninos. Viu, gente? Ele já deu 1000 ideias para vocês aí, olha. Deixa eu parar o Então, compartilhamento da tela. Parou o compartilhamento da tela? Parou, né? Não está aparecendo não, mais. ainda está aparecendo. Tá? Só o seu Agora, computador, a tela do seu computador. toda a minha intimidade está à vista aqui agora. Bacana. Sim. Tá. Pausar o compartilhamento. Agora sim. Agora sim. Acho que parou agora, né? Agora sim. Agora voltei a ver vocês. Que bom. Mas, enfim, o Paulo Freire fala extensão ou comunicação, né, Maria Luísa? O Paulo tem esse dom da comunicação muito forte, né? E eu acho que isso traz, assim, uma inspiração para, né, para os residentes aqui, né? De como podem também ir trabalhando esses processos. Aqui tiveram a ideia da Rádio Paulo Freire. Vocês estão aí da Rádio Paulo Freire? Que legal. Cadê o pessoal da Rádio Paulo Freire? O pessoal da Que Serrinha beleza. está aí, gente? Estamos sim, professora. Rádio Paulo Estamos Freire, aqui. na residência. Fala aí da Rádio Paulo Freire para o Paulo. Oi, professora? Sim, Nós estamos aqui, sim, com pode a falar Rádio Paulo, da rede, da Rádio Paulo Freire. a Rádio Paulo Freire, na veia da residência. É uma forma da gente se comunicar rapidamente, se expressando e podendo chegar na comunidade. E é o início de um trabalho, a gente está ainda assim desenvolvendo, professora. Vamos ver como é que vai sair ao longo do trabalho. Mas já que estamos aqui, eu gostaria de aproveitar para agradecer ao Paulo. Eu assisti seu vídeo, Paulo, muito fantástico. Eu percebi a relação de comunicação, essa transição que você fez do processo de economia, teve esse processo aí de quebra dos bancos, né? Mas aí eu queria destacar aqui essa relação entre a sua palestra que você deu agora, do direito à cidade, que vem aí desde o Henri Lefebvre, e a partir também do David Harvard, que já tem seu livro, fala das cidades rebeldes. E daí essa questão que ele coloca no poder da importância dos movimentos sociais em torno das lutas, né? Eu achei muito interessante
essa relação com a comunicação através de uma frase que está escrito assim, professora: quem não luta está morto. Então, isso refletiu que os grupos, de repente, se dão conta da possibilidade de ação coletiva para criar algo novo. Isso que fala o Haber em 2014. Ou seja, quando a gente se dá conta disso, a gente tem mais força para estar nas ruas, né? E ele também coloca que essa valorização do legado de Lefebvre é uma tarefa política da imagem de reconstituição de um novo tipo de cidade, a partir da realidade desse capitalismo. Daí a minha pergunta seria: esse capitalismo vai cair? A gente está em um movimento de criação anticapitalista? Ou seja, isso um dia vai acabar? É isso. Boa, Cristiane, obrigado pela fala, e de fato é bem isso. E essa "quem não luta está morto", ela é uma frase síntese da Frente de Luta por Moradia de São Paulo, que é de onde saiu, inclusive, a Carmen Silva, né, que é uma figura hoje muito conhecida, né? A Carmen Silva vem da Frente de Luta por Moradia, é um grito deles, assim, sempre, né? Sempre recorrente deles. E aí, Cristiane, eu vou te indicar alguns textos da Nancy Fraser, que é uma autora, uma filósofa contemporânea muito interessante, que vai dizer que depois da crise de 2008, o que está colocado para nós é que o neoliberalismo, e, portanto, né, esse capitalismo mais voraz e agressivo, ele perde a sua legitimidade, ele perde a sua autoridade. Fica difícil, né, ele conseguir a sua... ele retomar o seu espírito, né, de envolvimento. Então, ela vai dizer, se nos anos 90, né, a gente viveu aquele horizonte de que there is no alternative, né? Não há outra alternativa, né? Colocado, né, naquela conjuntura Reagan-Thatcher, né, em que as democracias liberais capitalistas achavam que aquilo era o máximo que se poderia chegar, né? Hoje, o que temos é o de que no capitalismo não há democracia, ou melhor, é uma disjunção, ou democracia, ou capitalismo, ou democracia, né? Então, não é uma questão de se ou quando, a questão é de que é necessário pensar, né? É necessário formular, né, que uma democracia efetiva, né, consiga superar, né, esse quadro, que é um quadro de regressão e de diminuição de horizonte de expectativas, né? Então, isso é importante também a gente entender, né, como as democracias liberais capitalistas, elas operam na gestão de crises, né, sem fim. Então, isso, para mim, é fundamental que a gente tenha em conta esses dois pontos, né? Esse de que há uma crise de legitimidade, uma crise de autoridade, e uma regressão do ponto de vista dos horizontes de expectativa, né? Então, é preciso, e é por isso que eu tento pensar que, e eu falo que eu nem sempre acredito nisso, viu? Quando eu estou sozinho aqui, eu nem acredito tanto no que eu falo, mas quando eu estou com a Lisa, eu já começo a acreditar, e nos espaços em que ela constrói. Que é preciso pensar esses espaços de relação, de interação generosa, né, solidária, fraterna, e abre desde já uma outra sociabilidade, um outro modo de convívio, de viver juntos, que contrastam com essas relações sociais. Por isso é uma experimentação utópica desde o aqui e agora.
não é só sobre o quando vai acontecer, mas é também sobre experimentar desde já, desde o aqui e agora, né, esse modo que se quer estender para toda a sociedade. Obrigada, professor. Eu só vou estender só um pouquinho, assim, Vai porque você lá. pensar no Racionais. O Racionais tem uma frase assim, abre aspas para a expressão. Sozinho eu penso merda pra caralho. Desculpa a expressão, mas é a música. Ou seja, a gente precisa do coletivo, a gente precisa dos movimentos sociais, e David Haber fala assim: o direito à cidade surgiu basicamente das ruas, dos bairros, com o grito de socorro e amparo dos oprimidos em desespero. Agradeço a palestra. Obrigada. Aí, obrigado, querido. Ah, beleza. Obrigada, Cris. Percy, vamos. Nossa, eu estou aqui pensando junto com o Paulo Cardoso e realmente Colosso, enquanto Paulo Colosso. o Paulo Paulo Colosso. Colosso, Tá igual eu e falando francês errado. Sei que devia ter lido o currículo do Paulo, que eu sou péssima para ler em francês. não, e justamente essa maneira como ele trabalha as relações concretas, e sem abandonar a fundamentação filosófica, marxista do urbano, a partir de Lefebvre, né? Numa linguagem bem acessível. Eu me permiti, já que a gente está tendo um módulo, nesse módulo, que combinar, né, esses diálogos da geografia crítica, sociologia crítica, para entender o território, num território historicamente determinado, com novas contradições, né, submersas a esse, eu chamaria de zumbi, né? O neoliberalismo é um zumbi, né? É um morto-vivo, né? É morto nesse sentido utópico, perdeu suas energias utópicas para responder às perguntas que ele mesmo disse que ia responder nos anos 80 e fracassou, mas ele está vivo porque está majoritariamente nas câmaras legislativas, municipais, está majoritariamente na narrativa federal e até no governo, no executivo, enfim, nas universidades, que você fez uma belíssima autocrítica das universidades, com raríssimas exceções. É difícil fazer da extensão, e por isso a gente admira muito o trabalho da Lisa, né? De puxar a concretude da relação periférica como ponto de partida para qualquer pesquisa, né? Então, a gente comunga muito, mas a gente sabe que é quase uma militância, né? Não é uma rotina intrínseca do contrato do professor fazer isso, né? Porque existe um ideológico aí, né? É difícil ver um professor que se coloca como classe, né? Eu até hoje não entendo nas assembleias como é que um professor se coloca da universidade. Ele não aceita a narrativa de classe, não se coloca como classe, mas também não aceita a narrativa liberal, de ser um profissional liberal. O que é? Fica no limbo, né? É uma coisa horrorosa. Mas nós não estamos aqui falando porque nós somos um outro time, né? Nós nos colocamos no entendimento da cidade como palco da contradição de classe, né, no território. E aí, eu queria dividir com você o que eu e Maria Luísa estamos vivendo muito aqui no DF, há 30 anos, com a metamorfose da periferização. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma cidade consolidada que já incorporou a luta de classes pelo direito à cidade nas décadas até 80, 90, que consolidou, ainda que com muita
contradição nesse processo de várias cidades que eram periferia no sentido de uma negação do Estado, na presença do Estado, e conquistaram o Estado, a luta de classe. O exemplo clássico é Ceilândia aqui, né? Ceilândia lutou pelo direito à cidade, numa perspectiva de frente para o Estado, não de costas para o Estado, né? Só que agora a gente está lidando com a segunda geração da periferização. É a periferização dessas periferias consolidadas. Eu estou olhando aqui, tomei a liberdade, enquanto você falava, de ligar o geoprocessamento. Por isso que eu estou dando essa volta, Lisa, porque nós vamos ter laboratório de geoprocessamento. Aí eu já me adiantei aqui, mandei até para a Maria Luísa, que no geoprocessamento, eu fiquei curioso enquanto você falava, Paulo Colosso, que eu conheço Florianópolis, né? É uma ilha muito acidentada, né? Tem de morros e tal. E a minha hipótese se confirmou, quer dizer, você tem, como no litoral norte de São Paulo, você tem o mapeamento de 2019 dos aglomerados subnormais, que para mim são as ARIs, né? Dentro do nosso conceito de luta, estão nessa faixa mais acidentada, ou seja, com maior risco. Aí dialogando com o Moretti, viu, Lisa? Que falou sobre risco na semana passada. E a abordagem de Estado correta, segundo ele, sobre áreas de risco. Então, eu queria que você falasse um pouco nessa dimensão que a Lisa trabalha. Ela trabalha com cidades sensíveis à água, e a questão urbana é não dissociada da questão ambiental. E nós também, nós trabalhamos com a ideia socioambiental. Não dá mais para você falar da questão urbana sem falar imediatamente da questão ambiental. Por isso que é socioambiental, né? Eu queria te perguntar como é que você vê, do ponto de vista não restrito ao risco ambiental desses lugares. Eu posso até, para te ajudar, dizer um que está aqui na minha tela, o Morro do Quilombo. É grande pra caramba essa ARIS, né? Aí de Florianópolis. E tem outra aí, que é o Morro do Planal. Então, é uma ação de risco, né? Como é que o movimento social lida com isso aí, nesse sentido geracional? Porque você falou da reforma urbana lá atrás, dos anos 60, né? Que eu acho que agora é um outro tempo, né? Se tem o discurso fora do lugar, existe o discurso fora do tempo também. Então, como é que vocês estão lidando? E eu não resisto a perguntar, num ambiente que o sul do Brasil, Santa Catarina, a narrativa bolsonarista é muito forte, né? E aqui a gente vê o mesmo fenômeno nas ARIs aqui do Distrito Federal. Então, eu não resisto de te perguntar sobre essas duas dinâmicas, né? Como é que vocês estão vendo isso? Desculpe aí a pergunta longa. Maria Luísa pode complementar, porque eu citei Maria Luísa. Nós estamos em dobradinha aqui. Vai lá, Maria Luísa. Não, eu acho muito válido aí que a gente possa dialogar com o Paulo, né? Para, inclusive, ver essa questão dos aglomerados subnormais, né? Que é o correspondente das ARIs aqui. E nesse entendimento de que, por exemplo, ao utilizarmos o geoprocessamento naquele ambiente proibido de estar juntos, né? Nós conseguimos também que quem está no chão, quem é morador, né, quem está lá vivendo a situação de vulnerabilidade social, ter a consciência da dimensão territorial de uma maneira muito mais direta e superando, né, a convivência e o conhecimento da sua rua ou da sua comunidade na igreja, né, ou nos ambientes que habita, que são poucos,
E o ponto de ônibus, ou a parada de ônibus que te leva para o trabalho ou para outro lugar, né? Então, essa coisa do processamento, não sei se vai dar pena para você mostrar aí, os subnormais que você me mandou aqui, né? De Florianópolis, que realmente é muito grande, quer dizer, não é pouca coisa, não, né? Do ponto de vista de densidade populacional, né? Pelas manchas que você mandou aqui, se foi esse mesmo quadro que você mandou, né? Então, Foi seria esse mesmo. É esse mesmo. talvez interessante para o Paulo, né? Só se o Paulo pedir. Se o Paulo pedir, eu mostro. Mostra, mostra aí. É porque foi, de fato, uma Porque experiência. é ele que conhece o lugar, eu estou aqui Claro, falando. claro, eu digo assim, a Aí experiência. eu sou o discurso fora do lugar, literal. Bom, boa noite aí, Tiago. Tudo bem, rapaz? Beleza, querido? Bem-vindo, Tiago. A gente vai te Boa noite, gente. apresentar Boa noite, daqui a Paulo. pouco. Obrigado, Boa Lisa. Boa noite. noite. Pois vai colocar aí. Posso colocar agora ou não? Depois? Pode, coloca aí. Uhum. Tá indo ou não? Sim, 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 sim. Tá dando para ver? Porque eu não estou vendo aqui se está aparecendo. Não, tá sim, tá sim. Ok. Então fica à vontade aí. Uhum. Então, Tá. essas manchas aqui são os aglomerados. Se você quiser, eu posso. A hora que você quiser falar sobre o assunto, eu clico e aí aparece o nome de cada um. Uhum. Uhum. Não, vou falar de modo mais geral, assim, né, que de fato a gente tem em Florianópolis, por ela ser justamente, majoritariamente uma ilha, ah, ela tem, ela tem um território limitado, o que aumenta muito o custo de vida aqui, né? Tem uma especulação nos últimos anos muito acelerada, o que de fato contribui, né, para esses aglomerados subnormais nos morros, né? Ao mesmo tempo, isso também nos remete a essa conjuntura, né? Esses morros, como eles têm uma grande visibilidade, né? E é fato também que a gente tem um patrimônio verde aqui, né, muito grande, e isso, enfim. E, ao mesmo tempo, essa conjuntura muito protofascista, eu diria, né, entre um protofascismo e um fascismo quase declarado, né, o, a limpeza social ela acontece de modo muito também muito sem hesitação, né? Sem grandes, né? Sem grande sem passar por cautelas mínimas assim com direitos humanos, com dignidade, etc, né? Então esses aglomerados, os movimentos mesmo, os movimentos organizados de luta, né, eles prestam muita atenção, né, para não onde são as terras que eles escolhem, né, porque de fato a limpeza social aqui é muito violenta, muito agressiva, né? Então esses aglomerados subnormais, eles crescem espontaneamente, mas hoje eles estão ali meio que estacionados por conta disso, que realmente a violência institucional ela é pesada. Quer dizer que o Estado sobe o morro para bater, mas não para levar luz, água. Claro, claro, isso é, né, como Em tu todos jura, os né? Como lugares. sempre, como sempre. É.
É, e agora, né, Paola, a gente vai ter esse problema aí com a situação climática, né, que É. assim, eu estou muito assustada, sabe? Assim, a gente está vivendo aqui no Distrito Federal esse momento de chuva que está totalmente fora de época já, com intensidade. Eu estava Uhum. no Sol Nascente, essa grande favela que falam, mas não é a maior favela, porque ela foi urbanizada de forma equivocada, sem levar equipamentos, né, Percy e Maria Luísa? Assim, nas bordas da Ceilândia. É uma região muito delicada mesmo. Então, a gente estava lá na tempestade no sábado passado, quando o Max Maciel foi lá, né, o nosso deputado aqui, fez um evento lá, a gente foi e a gente foi pego de surpresa. Assim, eu não sabia que ia chover naquela hora. Para chegar lá, já foi difícil passar ali no setor O, em Ceilândia, ali, né, que é ali uma região que está bem aí, já a drenagem completamente equivocada. E aí a gente foi lá para a administração do Sol Nascente, que é de Madeirite. E nós passamos 1 hora e meia debaixo de uma tempestade. O trecho 3, onde vai ser inaugurada a cozinha do MTD amanhã, virou rio, até divulguei no Instagram, virou um rio, assim, de sair arrastando tudo. Os meninos da residência estavam lá, custaram para sair de lá. Quer dizer, até para a gente agora ir nos territórios, tá ficando perigoso, porque dependendo da hora, se você pegar a tempestade, você vai ser levado junto daquela situação, né? Então, é uma coisa muito séria aí que nós temos pela frente, sabe? Não tem como mais ignorar, né? Mas eu vou chamar, então, o Tiago, gente, que ele acabou de chegar, coitado, deve estar muito cansado, está vindo da UNB. E mesmo assim veio nos prestigiar, Tiago, assim, não precisa falar muito, só sua presença aqui, seu conhecimento, sua luta política já nos encanta, então não precisa nem se estender tanto, né? A gente entende, nós somos véspera de feriado, todo mundo, né, quer ir ficar com a família, né? Mas, assim, só para falar um pouquinho do currículo Tiago, né, que é aqui professor da UNB, do Instituto de Ciências Políticas, IPOL, né? Eu tive o prazer de conhecer o Tiago nesse núcleo DF metropolitano, quando a gente criou aqui em Brasília, assim, foi muito importante, né? O Tiago agora dá prosseguimento aí com algumas ações, né? Ele é doutor em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política, né, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, é graduado em Geografia, bacharelado também pela Universidade Estadual Paulista, né, em licenciatura, né, em Geografia e bacharelado. Vinculado ao grupo de pesquisa Democracia e Desigualdades, né, Demodê, do IPOL. Inclusive, tem um evento maravilhoso que ele está organizando aí, que a gente pode participar aí, né, Tiago, depois você faz a propaganda. E as linhas de pesquisa que ele trabalha, né, Democracia, Direito à Cidade, Conflitos Urbanos, Crise da Democracia, Neoliberalismo e Conflitos Sociais. Movimentos desenvolve pesquisa e tem publicações com foco nos seguintes temas: direito à cidade, segregação urbana, movimentos sociais, participação política e teorias da democracia. Desde outubro de 2016, ocupa o cargo de tutor do Programa de Educação Tutorial PET em Ciência Política do IPOL. Tem desenvolvido um trabalho belíssimo, né? Participa da Rede BR Cidade, organizou o livro, né? Protesto e Democracia, Ocupações Urbanas e Luta pelo Direito à Cidade. Enfim, então tem muita contribuição nessa linha aí do direito à cidade, né? E tem uma disciplina que a gente recomenda o pessoal da pós-graduação para fazer, né? Participação, né, Tiago, direito à cidade, que o pessoal de outras áreas costuma fazer essa disciplina, meus orientantes já fizeram, né? Enfim, Tiago, bem-vindo, e assim, pode ser breve também, o jeito que fique à vontade, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lisa. Imagina, eu que agradeço você pelo convite, você, o Percy. Enfim, uma honra estar mais uma vez dividindo, né, esse espaço aqui com o Paolo. É sempre bom essas trocas. Não é trabalho nenhum estar aqui, né? Enfim, eu falo que é sempre bom a gente estar nos espaços que a gente sabe onde vai encontrar um bom debate, né? Enfim, então realmente é uma alegria estar aqui. Se eu só fazer um reparo rapidinho, eu não sou mais tutor do PET, eu saí em outubro de 2022, né? Agora, atualmente é o professor Frederico Bertolini, aqui
do nosso instituto também, né, do Instituto de Ciência Política. Mas, de fato, né, eu fiz aí, como você falou, eu fiz um trabalho de praticamente 5 anos, trazendo, né, essa agenda de pesquisa sobre o direito à cidade para o Instituto de Ciência Política, que era uma agenda, enfim, que praticamente inexistente, né, porque não é um tema, digamos assim, central na ciência política enquanto campo acadêmico, né, enquanto disciplina e tal. Na verdade, assim, gente, eu peço desculpa só explicando aqui para vocês, né, que eu tive um dia hoje bastante atribulado e apareceu uma reunião para mim completamente imprevista, agora às 6 horas, que só acabou por volta de 8 horas, né? Então, eu avisei a Lisa que eu tive esse choque de horário imprevisto, mas eu não tinha como manejar. Então, eu só consegui chegar agora. Peço desculpas ao Paulo, viu, Paulo, por não ter podido ver sua fala. Mas eu até recomendei, né, enfim, aquele capítulo, o capítulo 3 da tese do Paulo, né, como leitura complementar, tendo em vista justamente o debate que eu imaginei, né, que vocês estariam fazendo e que agora, né, ouvindo vocês falando, realmente acho que eu não errei, né, enfim, acho que está dentro, né, totalmente do que eu tinha pensado, que eu acho que essa questão que o Percy colocou, né, da sustentabilidade, né, urbano-ambiental, né. Eu, na verdade, viu, Percy, eu sou formado em geografia, né, como a Lisa falou ali brevemente na apresentação do meu currículo. Para mim, eu, na verdade, assim, essa é uma discussão que já estava na geografia há um certo tempo já, mesmo para se referir ao meio urbano, né? Só assim, porque acho que como a Lisa sempre fala, né? A gente sempre nunca dá para pensar o urbano dissociado, né, do rural, enfim, não dá para pensar a cidade dissociada do campo. Mas mesmo quando a gente está se referindo apenas ao meio urbano, eu acho que o termo socioambiental já contempla muito, assim, né? Eu acho que o termo socioambiental, o meio urbano é o nosso ambiente também, né? Enfim, então eu acho que do ponto de vista conceitual, eu não vejo nenhum problema em utilizar o termo socioambiental, mesmo quando a gente estiver se referindo às questões especificamente urbanas ou da cidade. Agora, eu pensei muito naquele capítulo da tese do Paulo, né, da qual eu tive a grande honra de ser banca da tese dele, né, em 2019, lá na USP, porque eu acho que aquele capítulo ajuda a gente a entender, né, por que que boa parte desses problemas socioambientais existem hoje. Né? Enfim, em boa medida, todo esse processo que leva os movimentos de moradia a lutar por um outro modelo de cidade, por uma cidade mais compacta, por uma cidade onde você valorize a ocupação de espaços nas áreas centrais, né? Onde você evite essas grandes manchas, essas grandes dispersões, a gente entende que o processo de especulação imobiliária, que venhamos e convenhamos, né? Aqui eu vou lembrar a nossa grande mestra Hermínia Maricato, né? Enfim, ao contrário do que se imagina, ao contrário do que sempre se apregoou, as nossas cidades, elas não sofreram de falta de planejamento. O problema das nossas cidades não é a falta de planejamento. Muito pelo contrário. Houve um planejamento rigoroso para impedir que as pessoas mais pobres, de mais baixa renda, ocupassem determinadas áreas da cidade e fossem necessariamente empurradas para os cinturões periféricos. Né? E na medida em que o Estado não controla a especulação imobiliária, essa é uma política de planejamento. O não controle da especulação imobiliária, a não imposição de barreiras e obstáculos aos especuladores e ao capital imobiliário é uma política de planejamento. Né? A gente não pode achar que planejar é só tomar ações. Não tomar ações também significa planejar. Né? E essa cidade na qual ela cresceu, sendo predominantemente pautada pelo viés da especulação imobiliária, onde a preocupação nunca foi com a questão socioambiental, né? Nunca foi a preservação das nascentes, nunca foi a preservação dos fundos de vale, o não desmatamento das encostas e por aí vai. A gente está pagando o preço disso agora, né? Enfim, como a Lisa falou, né? A gente está em abril, né, Lisa? Eu estou aqui na minha sala no IPOL, aqui na UNB. Agora não era para estar chovendo aqui, né? Não era para estar chovendo aqui em Brasília, né? Enfim, a gente sabe que era para estar, tipo, né? O período da seca, da estiagem e tal. Em contrapartida, em janeiro choveu muito pouco, né? Então, assim, a gente está vivendo de fato um desequilíbrio que é fruto de uma conjunção de processos, né? Que tem como o pessoal tem falado, né? Como os especialistas têm falado, os cientistas, né? Os especialistas nunca foram ouvidos, né? Enfim, a gente sabe muito bem que as políticas tomadas elas sempre foram políticas que, via de regra, assim, com muitas, né? Com casos excepcionais, assim, elas se adequaram aos interesses do capital, por uma série de razões. Eu não vou entrar nesse debate aqui, o Estado, o capital, porque senão isso abriria uma outra via para a gente debater e, enfim, não dá para a gente fazer isso aqui agora. Mas a grande questão é, hoje nós estamos pagando o preço, né, do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista ambiental, de uma política urbana, né,
cujo planejamento, cuja forma como as cidades foram planejadas está nos conduzindo a um verdadeiro desastre ambiental. Né? Enfim, na verdade, assim, eu até fico... Bom, eu não sei qual que é, não sei se vocês concordam com isso, mas eu fico um pouco receoso até de usar o termo desastre, né? Porque a gente falar de desastre parece que é aquela coisa assim, a natureza, né? A natureza causou um desastre. Não é a natureza que causou, né? Tudo isso que a gente está vendo hoje, em grande medida, em grande parte, né? É fruto de ações antrópicas, né? De ações conduzidas pelo ser humano. Então, assim, eu particularmente, né, eu sou defensor daquela tese de que para nós, não é nem para nós evitarmos, né, mas é para nós minimizarmos esses problemas que a gente está vivendo hoje, por exemplo, em relação ao uso e ocupação do solo nas grandes cidades. Eu sou defensor de que a gente faça uma coisa que no Brasil parece muito radical, né? Mas, por exemplo, que a gente aplique a lei. Que a gente aplique a lei. Olha só, né? Se a gente aplicar o Estatuto da Cidade, por exemplo, né? Talvez, eu não sei, né? Não sei qual que é a posição também, né? Do Percy, da Lisa, né? Que tem esse olhar mais, né? Da dinâmica ambiental mesmo. Então, eu sei que o Estatuto da Cidade não vai resolver todos os problemas, mas assim, se a gente aplicar o Estatuto da Cidade, talvez no período daqui 20, 30 anos, né? A gente tenha um cenário um pouco menos nocivo desse quadro, desse crescimento completamente predatório das cidades, que cada vez mais engole as áreas rurais, que cada vez mais impermeabiliza o solo das grandes cidades. E não vamos esquecer, né, enfim, vou citar aqui a obra de uma grande antropóloga, que tem uma contribuição importante para os estudos urbanos no Brasil, que é a Teresa Caldeira, né, que é aquele livro famoso dela, Cidade de Muros, né? Naquele livro lá, que foi publicado no ano 2000, ou seja, 23 anos atrás, ela fala de um processo que estava em curso desde a década de 80 e que só vem se acentuando de lá para cá, que é a expansão de condomínios fechados de altíssima renda para as regiões periféricas das cidades, né? Em áreas, muitas vezes, ambientalmente frágeis, totalmente inadequadas para a ocupação. A Alphaville é um grande exemplo disso. Vários empreendimentos da Alphaville estão em áreas inadequadas para habitação. Eu acho que a Lisa deve saber disso, porque, inclusive aqui, né, o Alphaville aqui do DF, não é, né, enfim, digamos que não era uma área totalmente adequada para habitação, para urbanização. Então, assim, eu acredito que se a gente tivesse uma correlação de forças que nos permitisse aplicar o que a nossa própria legislação já promulga, né, já defende, que é o controle da especulação imobiliária, eu não estou dizendo que a gente resolveria todos esses problemas, mas eu acho que num período aí de talvez 20, 25 anos, né, enfim, a gente conseguiria pelo menos minimizá-los, né, enfim. Esse é só um panorama que eu estou pintando, aí eu devolvo a bola para vocês para a gente continuar o debate. Obrigado, Lisa. Não, esse debate, inclusive, Tiago, a gente fez na aula presencial, que o Beni estava presente, né? O Alexandre Bernardino, que é do Direito Achado na Rua, enfim. Eu acho que tem, o que o Paulo colocou entre escalas, eu acho que a luta ela é entre escalas, né? Então, eu acho que tem essa luta da aplicar a lei do Estatuto da Cidade, né, na escala macro, que é uma luta difícil, né? Porque nossos políticos estão, né, já muito, enfim, né, cooptados, então é uma luta difícil, né? Você pegar aqui no DF, nossa Câmara Legislativa, nós somos uma minoria dos progressistas, né? Então, para travar essa luta aí é brincadeira, né? Ou mesmo a participação, eu conversei com os técnicos da CEDU, a participação aí no plano diretor vai ser mínima, né? Assim, então, vai ser uma reunião em cada região administrativa. Imagina o que é isso, né? Então, ou seja, está fadado ao fracasso, né? E eu acho que a escala local, né, essas pequenas ações, o poder local, né, que a Hermínia fala tanto, Paulo citou aqui, pressiona a macroescala, porque aí sai na mídia, a micropolítica da Sueli Ronick, né, que por mais que se faça no âmbito do Estado, né, hegemônico, a gente não vai conseguir modificar, né? Então, precisa ter essas pequenas ações, que é a escala que eu trabalho mais, né? Eu sou da área de urbanismo, da microescala. Então, por exemplo, agora eu peguei um desafio enorme, Percy e Maria Luísa, na disciplina de projeto de urbanismo. Eu estou trabalhando uma área rural ocupada por um movimento, né, que na época era FNL, agora não é mais, enfim,
eles estão lá desde 2015 nessa área rural e inchou o espaço. Então, nós colocamos para os estudantes, nós vamos trabalhar urbano-rural, rural-urbano, com uma nova filosofia, sabe? Um novo cenário de como que deve ser, e vamos mostrar isso, sabe? Assim, com a cara e a coragem, porque eles vão ter que lutar pela regularização, mas a gente quer mostrar, vamos lutar pela regularização, mas também pensando no rural, sabe? Assim, então, assim, é um desafio enorme que nós temos pela frente, não sei o que vai dar, mas já está valendo a pena, assim, então, as pessoas estão indo lá ali na UNB, a gente está indo lá, a sala inteira de urbanismo, assim, então os meninos estão assim, nossa, uma coisa totalmente inédita. E eu acho que é isso que vai acontecer, esse urbano-rural aqui vai estar cada vez mais misturado, né? E a legislação, às vezes, não abarca. A gente tem um limbo aí na legislação entre o rural e o urbano que não abarca isso, sabe? Então, a gente quer mostrar esses parâmetros novos, né? Para a SEDU, por exemplo, né? Enfim, então, eu acho que são dois campos de luta aí, né? Na macro escala e na micro, né? Assim, então, por exemplo, amanhã tem a inauguração da Cozinha Solidária do MTD, né? Assim, olha só, e para vocês terem ideia, a localização dessa cozinha, gente, ali no Sol Nascente, ela é estratégica para a gente pensar num plano comunitário de mudanças climáticas e adaptação em mudanças climáticas. Ela está na poligonal, né? Onde acaba o Sol Nascente, a poligonal, para a parte informal. Então, a cozinha, para mim, ela vai ter um... E eu estou com o Ricardo Moretti, que é o professor convidado, que é especialista em gestão de risco enfim, planejamento territorial, que pode nos ajudar aí nesse desafio da gente chamar a defesa civil e a gente, para as próximas chuvas, ter um plano comunitário, né? Então, é um desafio aí que a gente pode ter nas mãos aí com a residência, os nossos bolsistas de extensão, nossos, enfim, pesquisadores, né? Que a gente trabalha pesquisa e extensão o tempo todo, né? Então, é isso, assim, Tiago, são lutas diferentes que se encontram, né? Nesse sentido, né? Alguém quer falar aí, gente? Senão eu vou falar muito aqui. Eu queria falar aí, pode ser? Claro. Não, é que é o seguinte, tomando a questão assim da democracia versus especulação imobiliária, e tomando de que quando nós aterrissamos, né, nesse esforço do empoderamento popular, o projeto teve uma iniciativa que foi muito importante para se desenhou isso e a gente conseguiu, que foi a carta compromisso com os candidatos. E o que me parece mais distante desse empoderamento popular é a sua possibilidade de conhecer o mapa, que é o mapa da representação política. Ou seja, na hora de votar, e essas pessoas têm a condição de eleitores, eles ficam completamente perdidos e cooptados. Porque os dados que a gente tem de mapa concreto, né, eleitoral, e o TRE hoje permite isso, não chega até eles. Não chega até eles. Então, eu creio que, além da especulação imobiliária, que já é algo a ser identificado, quem especula, de que maneira faz, qual é a estratégia, né, que eles utilizam de fazerem a grilagem, de cooptarem os pobres para ocupar certos lugares e depois retirá-los legalmente, porque tem os seus aliados, né, nos tribunais, nas defensorias, e todo aparato jurídico serve a eles também, é tudo na legalidade, né? Isso não fica visível do ponto de vista da agressão que isso significa, né? Por outro lado, não fica também muito claro essa dimensão da representação política, e a gente tem o Distrito Federal, né, com 5 deputados, no máximo 6, e os 18, né, que estão lá remando contra a população. Isso não é da agora, né?
E me parece que a gente chega a constatar especulação, mas a gente não coloca, enquanto universidade, a pesquisa integrando as informações de diferentes formas de territorialização, né? Uma zona eleitoral não necessariamente é dos moradores daquele lugar, por causa da mobilidade de moradias, por causa da mobilidade de trabalho. Então, como tem aqui o IPOL, né? É por isso que eu estou colocando nesse sentido, assim, de que maneira nós podemos descascar, desvelar a representação política, né, que em outros lugares é vereador, deputado estadual, mas aqui é o distrital, que é, na verdade, né, o caminho de representação. E eles estão instalados na Câmara Legislativa, sustentando esse governador que é claramente, né, um grande aliado, né, desse conjunto aí empresarial do Distrito Federal. Então, eu não sei como é que vocês veem isso, porque eu acho que a gente faz muita coisa comunitária, movimento social, tudo isso, mas na hora da eleição é como se a gente fosse para uma outra frequência vibratória que não tem nada a ver com o que estava acontecendo, e são essas pessoas que acabam legitimando essa especulação imobiliária, esses que estão aí fazendo uso, né, desse capitalismo cruel que a gente tem aí. Ver aí qual é o papel da universidade nisso. Depois eu falo o que é que eu acho da extensão, mas já manifestei isso. Depois a gente pode ver. Não é bem só comunicação, tem algo mais. Tiago, a professora Maria Luísa é da Faculdade de Educação. Você conhece? Ah, sim. Não, não a conhecia, Elisa, estou conhecendo agora. Prazer, Maria Luísa. Então, eu acho assim, esse é um debate muito complexo, assim, porque, na verdade, primeiro, a gente tem que sempre lembrar, né? O eleitor brasileiro, ele não é uma aberração, assim. O eleitor brasileiro, a gente tem vários estudos na ciência política que mostram isso. Ele tem um padrão de comportamento muito coerente com outros grandes eleitores do mundo, né? Enfim, digamos assim, outros eleitores de outros países, né? Enfim. E um desses comportamentos meio que padronizados é que não adianta a gente esperar muita coerência ideológica do cidadão comum, do eleitor médio, né? Então, por exemplo, aqui no DF é um caso. Muitas pessoas votaram no Lula, né? E votaram, por exemplo, na Damares para o Senado e no Ibanez para governador. Enfim, isso é uma coisa que se repetiu em São Paulo. Muita gente votou no Lula e no Tarcísio e por aí vai. Isso acontece por uma série de fatores, né? Assim, é um debate realmente muito complexo. Agora, eu acho que a professora Maria Luísa está tocando um ponto que para a gente é fundamental mudar, que é a correlação de forças nas casas legislativas, gente. Isso para mim, no meu entendimento, tá? É algo assim absolutamente crucial para a gente tentar avançar um pouquinho mais, né, nessa disputa política mais ampla. Aí estou pensando também, Thalisa, estou pensando também nessa escala um pouco mais ampla aí, né, da disputa nas casas legislativas e tal, que também envolve muitas questões dos micro, né, da ação mais micro-territorializada. É por isso, agora eu vou falar uma coisa que talvez, provavelmente, muita gente discorde, tá? Mas, assim, é por isso que eu acho, por exemplo, eu não acho que o Boulos deveria abdicar do mandato dele de deputado para ser prefeito de São Paulo. Eu não acho. Tá? Enfim, eu não acho, porque o Boulos saindo do parlamento é um quadro extremamente importante que a gente perde no parlamento. Ah, mas ele vai ser prefeito de São Paulo. Eu preferia que ele ficasse no parlamento, né? Eu acho que a esquerda brasileira ela foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Assim, eu acho que tem também várias razões que explicam isso, um fetiche muito grande pelo poder executivo, né? E a gente nunca deu, talvez, o devido valor para a disputa no legislativo. É muito complicado, é muito complexo, porque o brasileiro é um povo que ele vai, enfim, é isso, ele vai. Não adianta a gente esperar essa coerência ideológica, né? Enfim, a pessoa vai votar no Lula, vai votar no PT numa lista fechada ali, ou vai votar no PSOL. Isso não vai acontecer, né? As pessoas votam conforme seus valores religiosos, né? As pessoas votam conforme suas convicções, seus hábitos, os costumes culturais, uma série de coisas. As preferências são formadas por múltiplos processos. Agora, sim, eu entendo particularmente, né, que
a luta por um avanço no espaço das casas legislativas por parte da esquerda brasileira deveria ser uma prioridade para os próximos anos, tá? Eu, particularmente, infelizmente, acho que isso não vai acontecer, né? Tendo em vista o que a gente está vendo aí dos sinais que estão sendo emitidos por algumas lideranças que claramente usam a posição legislativa como um trampolim para posteriormente tentar cargos no executivo, tá? Mas assim, aí, né, a professora Maria Luísa falou, como que a gente vai fazer isso? Gente, não tem receita. A gente vai fazer isso com a luta política. Não tem assim, não tem um manual, não tem alguém que escreveu um livro falando como que a gente vai fazer. A gente só vai fazer com mobilização, muito trabalho de base. E aí entra a questão que a Elisa está falando da ação no território, né, dessa microescala da ação política, que ela é absolutamente fundamental. E não vamos esquecer que, eu tenho certeza absoluta que o Percy, por exemplo, sabe muito bem disso que eu estou falando, o próprio Partido dos Trabalhadores era um partido que nasceu, né, no trabalho de base, nasceu enraizado, capilarizado. Ao longo do tempo, ele foi se afastando dessa dinâmica de atuação territorial, né, porque a máquina partidária foi crescendo, as prioridades foram mudando, a literatura da ciência política ensina para a gente que isso acontece mesmo, então é uma tendência, entre aspas, natural, esperada, né, do processo político. Conforme o partido vai ganhando importância e conquistando cargos, ele vai se distanciando das suas bases de origem, mas isso não nos impede de olhar para trás e dizer, isso talvez não tenha sido muito positivo do ponto de vista das relações locais, das relações no território, né? Enfim, porque a gente se afastou do trabalho da base. E a gente só vai conseguir mudar a correlação de forças fazendo trabalho de base. Agora, essa é a prioridade da esquerda brasileira hoje? Não sei. É isso. Eu queria só complementar, Tiago, que eu tive uma informação hoje que me preocupou bastante, e já que a gente está no BR Cidades, isso atinge a gente aqui diretamente no Distrito Federal. O Flávio Tavares, que está na Secretaria da Periferia, ele divulgou hoje os municípios selecionados, que o Ministério das Cidades fez parceria com a GIS Brasil, o que vai ter uma cooperação internacional. Selecionaram 12 municípios brasileiros para desenvolver projetos de desenvolvimento urbano integrado, inclusive resiliente ao clima. Enfim, e aí os 12 municípios não entra Brasília. Aí eu perguntei, mas Flávio, o que é isso? Qual o sentido disso? Não, foram as prefeituras que demandaram. Eu falei assim, poxa, mas então a gente está no sal, porque a gente não... Aqui é governador e não demandou, e a gente está com problema sério aqui em relação a essa emergência climática em vários lugares, enfim, tanto pela cheia quanto pela seca, né? Porque a gente vai enfrentar muita seca aqui. Então, eu falei, poxa, o que a gente faz numa situação dessa, por exemplo, né? Que nem nós estamos sem pai nem mãe, vamos dizer assim, né? Eu queria intervir nesse diálogo, porque eu acho que o Diogo dialoga também com Paulo, perdão. Tiago, O Tiago, né, também dialoga com Paulo nessa questão do Estado, né? O Estado, ele, embora seja conceitualmente uma abstração, ele precisa de braços e pernas para lidar com a sociedade, né? Ele precisa se materializar, se cristalizar, né? A forma mais conhecida e tradicional é pela violência, pela coerção, né? Mas na democracia, ainda que burguesa, ela introduz a dinâmica do consenso, né? Só que quando nós lidamos com a questão socioambiental, fica muito explícito o caráter de classe e da acumulação de classe desse Estado, né? E no Distrito Federal, com esse caso que você cita, Lisa, fica muito evidente que no âmbito da órbita do poder constituído, né, não do poder constituinte, no poder constituído, você tem
uma contradição muito evidente de, ora, nós sermos município e, ora, nós sermos Estado, unidade da federação. Então, do ponto de vista dos dados, por exemplo, quando a gente fala de subnormais, a gente está numa perspectiva de IBGE que nos vê o Distrito Federal como município, né? Aí, quando você vai para a conferência recente que teve da assistência social, né? A conferência, para definir a quantidade de delegados, né, do DF para a conferência, nos vê como Estado, como unidade da federação. E aí uma outra pasta do Estado nos vê, dependendo dos interesses, como município. E nesse jogo de interesse está sempre sendo determinado pelas relações de acumulação do capital em jogo, no caso do Distrito Federal, que está montado, né, em cima dessa ambiguidade, né? Favorece a dita especulação imobiliária no Distrito Federal se perpetuar no esquema de domínio do território com 24 representantes nessa visualização híbrida de município, ora como Estado, né? Agora, aí eu fui provocado, eu tenho uma hipótese que eu acho que eu já conversei com a Maria Luísa sobre isso. Eu acho que, do ponto de vista das ARIs, nós estamos pagando um preço histórico que já vem desde o tempo das cidades, no tempo que era chamado de cidade satélite, aqui no Distrito Federal, de um déficit de vereança. O que é o déficit de vereança? É que, com a democratização do país, você teve um resgate do debate de vereança, né? Vereança é o quê? É a comunidade discutindo os seus interesses da rua, da água que não passa, mais próximo ali do bairro. Você tem um legislativo, né, municipal. O munícipe é uma vereança que favorece a democracia local. No Distrito Federal, você não tem esse papel. Você tem um candidato que se coloca, e nem pode se colocar, como local de uma das cidades. E nós estamos falando de cidades como Ceilândia. Ceilândia tem quase 500 mil habitantes. Taguatinga, no ranking de municípios, do ponto de vista econômico, estaria entre os 50 municípios mais ricos do Brasil. Então, nós vivemos uma contradição política, respondendo a Maria Luísa, muito, a meu ver, por conta dessa herança que torna ambígua e torna invisível o controle popular. Em resumo, eu estou dizendo o seguinte: a vereança é um instrumento de controle social do Estado. E nós não temos isso no Distrito Federal. E o deputado distrital ele fica no limbo, e ele fica mais fácil de ser manipulado, ou quando ele não é vinculado diretamente, a quem quer justamente perpetuar essa relação de invisibilidade perante o morador de bairro, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente estudar aqui no caso do DF, mas dialogar com o Paolo no sentido de que ele vive uma situação de uma capital e, ao mesmo tempo, que se relaciona com municípios que têm vereança municipal. E, no entanto, a chaga política que eu me referi, do bolsonarismo, está nos dois modelos.
Como é que a gente explica isso? Eu acho que o trabalho de base, falo pelo Diogo, ele está correto, né? A perspectiva mas não existe espaço vazio em política. A gente sabe disso. Quem é que ocupou o trabalho de base que antes era feito pelo movimento de democratização? Alguém ocupou. Nós ainda não fechamos nossos dados, né, Maria Luísa, na pesquisa, nós estamos trabalhando com isso, mas a gente tem algumas hipóteses. Nós estamos achando que existe uma rede, utilizando as novas tecnologias, inclusive, que estão sincronizadas com um trabalho de base muito pelo avanço do neopentecostalismo na periferia do DF, que na história de Brasília é recente, é dos anos 80 para cá, né? Sobretudo no entorno do Distrito Federal, onde eu trabalhei na década de 80, no Pedregal, né? No núcleo de extensão que a UNB tinha, no Pedregal. Então, eu acho que essa expressão que política nova que se colocou agora com esse nome de bolsonarismo, ele tem a ver com esse processo, que, ao mesmo tempo, é de abandono da periferia de uma narrativa que se tinha, mas é também, ao mesmo tempo, uma ultrapassagem por um outro modelo, usando novas formas de legitimação, cujo voto é a síntese do processo, né? Na minha visão, para a gente debater. Mas eu acho que a grande questão da periferia, numa narrativa que nós estamos construindo aqui, por exemplo, que é a narrativa do direito à cidade e não do favor à cidade. A relação que se estabeleceu com o milicianato, só para dar um exemplo no Rio de Janeiro, porque tem a ver com o bolsonarismo, mas que não é só do Rio, é de todas as grandes metrópoles, esse fenômeno, né? É uma relação de direito à cidade, mas a cidade mediada pelo favor. Então, não é direito, é uma contradição de termos, né? E que o Estado não chega como Estado, chega como instrumento privatizado, né? Da forma mais violenta e mais absurda do ponto de vista dos direitos humanos, né? A ponto da água ser objeto de favor, né? E não objeto de direito, né? Então, eu acho que é um grande problemão que vocês levantaram aqui, do meu ponto de vista, mas que eu acho que é o pertinente por isso, que é o grande desafio que nós temos pela frente. Obrigada, Percy. Eu acho que, devido ao nosso horário, eu vou fazer assim: vou deixar o Tiago falar, depois o Paulo, para a gente encerrar, né? Porque os dois também têm compromissos, e aí a gente volta a esse debate depois. Pode ser, Maria Luísa? Peço desculpa aí pela empolgação, eu falei demais. Não, pelo contrário. Falou muito bem. Não, eu estou preocupada da gente ir, porque geralmente vai até 9h30, mas acho que hoje a gente tinha que ir até umas 9, né? Lembrando que amanhã é feriado, né? E a gente depois convida de novo eles para virem, mas acho que dá para fechar aí a partir da sua colocação. Eu acho que os dois, cada um faz uma fala, né? E a gente pode pensar em encerrar. Obrigada, Percy. Beleza, acho que o Paulo pode falar primeiro, né? Porque aí depois eu... Tá certo. Bom, na realidade, acho que o Percy colocou questões grandes aí, né, que estão em aberto sobre essa perda das periferias para o neopentecostalismo é uma hipótese que tá bem recorrente aí em outros lugares, né? Eu acho que ela
Parece que é uma hipótese que já tem se verificado. Concordo também com as colocações do Tiago, né, sobre eu falo sempre em dupla aposta, então é preciso ao mesmo tempo construir essa política comunitária sem perder de vista, né, os espaços institucionais. Então, acho que a ciência politicamente tem avançado bastante, né, num debate sobre superar aquela ideia de autonomia, né, de autonomia como isolamento, né? Então, acho que é importante mesmo. E acho que a universidade tem condição de fazer aproximações, fazer diálogo. Acho que vocês já têm uma capacidade grande, de novo, a Lisa, né, já faz bastante isso. Então, aproximar a universidade, seja de parlamentares, da defensoria pública, da promotoria, enfim, a universidade, né, funcionar um pouco, né, como uma mediação de conflitos, né, porque de fato às vezes só a política comunitária não dá conta, né? Então a gente tem condição de fazer essas mediações também. E, enfim, eu acho que seria isso, e agradecer de novo o convite, sempre bom estar com vocês, enfim, estamos juntos, vamos, como eu termino, digo, a gente, a correlação não está fácil, né? Não temos nenhuma garantia de que vamos conseguir, mas também estamos muito novo para desistir, então vamos aí, vamos que vamos. Já visto a Maria Luísa aqui, olha. Então, olha aí, isso é que inspira. Nossa rainha aqui do curso. Ela é a Maria mais Luísa. nova de todos aqui. Isso aí, O ó. espírito É guerreiro. isso que eu quero, manter o espírito jovem, só isso que eu quero, manter o espírito jovem também. Olha, eu quero chegar à idade da Maria Luísa com essa força e essa garra e esperança, viu, Maria Luísa? Eu não sei se uma geração com 2 golpes desse nível, é ainda uma guerra híbrida, se isso aí é coisa para se copiar, não. Façam melhor, minha gente. O negócio foi sério. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, querido. A gente não podia encerrar sem essa famosa frase do Paulo, né? Que é sempre muito, muito inspiradora mesmo. Mas, enfim, não, eu só também aproveitando, né? Faço minhas aí as palavras dele. Acho que o Paulo e eu, faz um tempo já que a gente tem convergido muito aí em termos de leitura, de análise de conjuntura, né? Enfim, em termos de interpretação mesmo. O Paulo, acho que é um dos poucos urbanistas que eu conheço, né? Que está avançando na interlocução com a ciência política, né? Com a ciência política e com a sociologia. Acho que isso é bem importante, falando mais do ponto de vista acadêmico mesmo, porque às vezes eu sinto que tem um isolamento muito grande entre essas áreas, né, Liz? A gente já conversou sobre isso, por exemplo, o IPOL e a FAO, né? A gente é muito isolado, né? Muito apartado, e tem muitas coisas que estão muito relacionadas, né? Várias dessas coisas que vocês discutiram aqui. Várias dessas questões que o Percy levantou são questões eminentemente políticas, né? Enfim, elas são questões que estão anteriores ao urbanismo, né? Enfim, então eu acho que a gente teria, né, realmente que ter um pouco mais de diálogo nesse sentido. Mas é isso, eu acho que, assim, eu só... É porque também, né, é isso, acho que uma coisa, inclusive, que eu aprendi bastante com o Paulo, né, para a gente não acabar, porque quem ouviu minha última fala fala, nossa, o Thiago não está muito animado, não está muito otimista e tal. Para não acabar, então, achando que as pessoas, né, para as pessoas achando que eu estou pessimista, né, que por aí vai, não sei o quê, nossa, vai dar tudo errado. Gente, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento absolutamente decisivo na nossa história, né, enfim. Assim, por mais que eu acredite que o governo atual, que é o governo que nós lutamos muito para recolocar lá, tem muitos problemas, sim, muitos problemas, muitas contradições, como já era esperado. Quem achava diferente é porque é muito ingênuo. Assim, desculpa falar, mas quem achava que ia ser diferente é porque é muito ingênuo, não entende absolutamente nada de política. Mas a questão é a seguinte, por mais que eu ache que tem muitos problemas que a gente vai ter que tentar parar várias arestas aí nos próximos meses, nos próximos anos, eu acho que a gente avançou muito nesses primeiros meses de governo Lula. Assim, quando você vê Silvio Almeida, Aniele Franco, quando você vê Sônia Guajajara ocupando os lugares que eles estão ocupando, eu acho que o salto que a gente deu em pouquíssimo tempo é uma coisa que me deixa assim muito otimista e com a perspectiva de que a nossa luta dá resultado.
tá? Eu vou ser muito sincero com vocês. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2019, em 2018, o Lula estava preso, eu falei, cara, esses caras vão ficar aí no mínimo uns 2 mandatos. No mínimo, né? Nós conseguimos arrancar eles em 4 anos. Eu acho que a gente teve uma vitória excepcional, excepcional. E eu acho que grande parte disso é fruto, inclusive, da combinação da luta na macroescala com a luta na microescala, né? Que a Elisa falou aí da necessidade de sempre combinar. E eu acho que a gente tem, sim, quando a gente olha para frente, eu digo o seguinte, tem muitas razões para a gente nos preocupar, mas vamos lembrar que também tem muita coisa boa acontecendo e que nem sempre a gente percebe, nem sempre as nossas pesquisas conseguem detectar. E eu vou encerrar dizendo uma coisa que eu venho, uma tecla que eu venho batendo já há algum tempo, que eu digo o seguinte, né? Para nós continuarmos num caminho, numa trajetória, que a gente consiga vencer o fascismo social, porque eu acho que essa é a nossa grande luta hoje, tá? Derrotar o fascismo não apenas nas urnas, mas na sociedade, a gente precisa entender que o momento histórico requer um protagonismo muito grande, muito central das mulheres negras e periféricas. Da mesma forma como os bolcheviques diziam todo o poder aos sovietes, né? Hoje eu estou na vibe de dizer todo o poder às mulheres negras e periféricas. O legado da Marielle Franco está aí, né? Então eu acho que os partidos de esquerda têm que entender isso e saber canalizar de uma forma que a gente consiga evitar que as camadas populares caiam cada vez mais nos braços do fascismo, tá? É isso. Obrigado, Lisa. Obrigado, Percy. Maria Luísa, mais uma vez. E obrigado, Paula. Sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigada, Tiago. Maria Luísa, vamos deixar você encerrar, então, né, Percy? A fala é sua, Maria Luísa. Gente, eu acho que até o dia de hoje, né? É 21 de abril, né? Amanhã? Hoje é 20, né? Isso, Então, isso. desde o dia 17 que nós estamos numa semana de demonstração de resistências históricas, né? E eu acho que isso move a gente de acreditar no poder da organização do povo brasileiro. Eu, ultimamente, acho que a gente não tem que assim, não é que não tenha, né? Quer dizer, Lula, de fato, para mim, é um fenômeno humano, né? Enquanto Concordo pessoa, é um plenamente. fenômeno humano. Mas mais que Concordo. Lula, é o povo que elegeu Lula. Então, eu acho que a gente tem, sim, um potencial incrível no povo brasileiro, e eu acho que a gente tem que, não é acreditar, é potencializar isso, com todas as dificuldades dessa correlação de forças que está aí, entende? E, nesse sentido, eu não faria essa escolha assim de ser as mulheres negras periféricas, né, esse recorte, respeito aí à colocação, mas eu acho que existe, sim, né, uma capacidade de sobrevivência do povo brasileiro com estratégias de uma criatividade fora de série, né? Que na hora que a universidade descobrir que quem defende a universidade pública e deverá defender é a sociedade organizada. E aqui deixo a minha pimentinha no vatapá de hoje, que eu sou baiana, de que a questão da extensão deixa de ser mais uma função docente para ser uma questão de gestão da universidade. A universidade precisa ter uma gestão que inclua uma representação dos movimentos organizados da sociedade. Aí sim a gente vai ter uma universidade que dialoga e produz conhecimento com saber popular, científico, tecnológico, artístico, filosófico, originários, ancestrais e tudo de popular que a gente tem. Eu acho que nós temos, com esse, inclusive, residência, para mim, está me convencendo cada vez mais a importância de um conselho comunitário representativo dos movimentos para dialogar, pautar a universidade, o que é que ela tem que pesquisar e que tipo de profissional ela vai ter que formar como pesquisadores da realidade brasileira. Então, acho que esse é o nosso grande desafio e esse curso tem demonstrado isso, Lisa. Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? E essa, como é que se diz? Essa festa de professores de várias áreas, vários pensamentos, né? Tem sido muito lindo isso, gente. Nossa, é fantástico, assim, emocionante essa quantidade de pessoas, né? E às vezes, né, na sala de aula, eu falei, tem 9, 6 professores, assim, todo mundo animado ali, né? Como se a gente não fizesse nada na vida, só aquilo, né?
Então, tá bom demais, né? Todos voluntários e felizes, né? Mas é essa universidade que a gente acredita. Então, a gente agradece todos vocês, todas, né, por estarem aqui com a gente no feriado, né? Vamos todo mundo agora tomar uma taça de vinho, né? Ou um copo de cerveja, Aí. né? Gente, aparece aí, deixa eu tirar uma foto. Todo mundo liga aí as carinhas. Ou mais de um copo, né? Liga as carinhas aí, gente, vamos tirar foto. Liga todo mundo. Cadê todo mundo? Vamos tirar uma foto aqui. Você quer saber se está todo mundo até o final? Vamos lá. Eu quero tirar foto para fiscalizar. Esse é o objetivo. Aí. Não Pronto, pode gente. revelar o segredo. A Nadir revelou o segredo. Eu acho que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Acho que eu que estou com problema aqui. Alguém tirar a foto, então. Eu Peraí, posso tirar galeria. aqui. Eu Pronto. tirei. Tirou? Todo mundo tirou? Eu estou tirando também. Gente, então, bom feriado, né? Valeu, gente. Obrigado, Lisa, mais uma Beijo. vez. Valeu, ótima Um aula. abraço, Lívia. Ó, foi Lembrando super que tem elogiada a ATL. aula, viu? Tá aqui, todo mundo elogiando. Tchau. Tchau, Valeu, um grande tchau. abraço. A TL, viu, professora? Os movimentos indígenas estão em Brasília, vão chegar aí Isso. falando. Vamos lá. Nós vamos fazer o programa da TV comunitária segunda-feira sobre o acampamento Terra Livre. Ótimo. Vamos lá. Um abraço. Beijo. Obrigada, um prazer estar Boa noite. Valeu, obrigadão.